Um dia histórico para o futebol brasileiro. O maior patrocínio master da história foi fechado e anunciado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. E esse vídeo vai tratar da repercussão disso, do burburinho que isso está causando, do impacto que isso pode gerar na vida do Corinthians num curtíssimo prazo e também avaliar o porquê, tentar entender, tentar chegar a alguma conclusão. Por que a gestão anterior do Corinthians conseguiu valores tão menores para essa marca que é tão poderosa no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, no futebol mundial? Vamos tentar entender. Será que a gente chega a alguma conclusão aqui razoável do vídeo? Like, se inscreva, ativa o sininho, rumo a 160 mil inscritos. Roma e Atalanta, hoje, campeonato italiano, é confronto direto, é a Roma do Mourinho que dizem que vai vir para seleção brasileira, que vão ligar para ele, não sei, né? Não sei, mas ele tá tocando a vida lá, eu iria de empate nesse jogo, as cotações estão na tela, site do Aposta Ganha tem Série A italiana, Copa da França nesse fim de semana, Copa do Rei nesse fim de semana, Copinha, garotada em campo, tá tudo lá no site. O meu link está no primeiro comentário do vídeo. Cadastrou com responsabilidade para fazer sua fezinha e se divertir nesse primeiro fim de semana do ano, beleza? Segundo recado, vai rolar nessa semana o primeiro lançamento de 2024 do MSA. Você já ouve esse canal aqui falar muito dessa mentoria que tem mais de 70 mil alunos no Brasil e que oferece uma porta. É uma porta de oportunidade de trabalho para você fazer um 2024 bem diferente, sair do aperto que foi 2023. Na descrição do vídeo tem o link para o grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp a gente vai deixar todas as informações desse primeiro lançamento do ano, com premiações para os primeiros novos alunos do ano. O lançamento vai rolar na virada da semana. Então corre que são as últimas vagas. Link na descrição do vídeo. Gente, é muito dinheiro. Corinthians, até o vídeo atrasou um pouquinho, porque a gente aguardou a entrevista coletiva, que teve a presença do Augusto Melo, presidente do Corinthians, do Sérgio Moura, que é o diretor de marketing do Corinthians, e do André Murilo, que é o CFO dessa patrocinadora, dessa casa de apostas que agora estampa a camisa do Corinthians. Estou até colocando aí a foto, os jogadores já posando com a nova camisa. 370 milhões de reais por um contrato de 3 anos. Então são 120 milhões por ano, dando 360, multiplicando por 3, mais 10 milhões que a empresa já depositou como luvas pela assinatura do contrato. Então, no global, 370. Para efeito de comparação, o Corinthians tem um acordo com a Neoquímica, a Ipera-Pharma, de naming rights, o nome do estádio. Esse acordo tem duração de 20 anos, por um valor total de 300 milhões de reais. Ou seja, o patrocínio de 3 anos na camisa do Corinthians vale mais do que um naming right fechado por 20 anos para o estádio. Para você ter uma ideia, essa mesma Ipera-Pharma, hoje estampa lá a Neoquímica na camisa, pagando 22 milhões de reais por ano ao Corinthians. Salta de 22 milhões de reais por ano com patrocínio master para 120. Mas essa nova empresa, que é a VideBet, vai pagar a multa do contrato com a Pixbet, porque nos ombros o Corinthians tem a Pixbet, não dá para ficar com 2 empresas do mesmo ramo na camisa. Tem que pagar uma multa de 20 milhões, um contrato que a Pixbet tinha assinado até 25 e vai ser pago pela nova patrocinadora do clube. São valores sensacionais, espetaculares, é o maior patrocínio master da história. Se a gente pegar aqui, até fiz questão de dar uma olhada, né, do que a gente tem de patrocínios hoje, né, dos rivais, dos concorrentes do Corinthians. Você tem hoje a patrocinadora do Palmeiras, que é a Crefisa, cuja dona é a presidente do clube, mas, enfim, é uma circunstância, pagando na casa de 81 milhões de reais, com bônus no último ano, inclusive, por conquistas e tal, a coisa ficou acima dos 90. Se você for olhar o Flamengo tem um contrato de 85 milhões de reais por temporada. Um contrato, inclusive, que é com a Pixbet, de 2 anos. Então você vê, Palmeiras entre 80 e 93, 95. Flamengo na casa de 85 milhões. Corinthians 120 por ano. Por ano. Ah, Jorge, mas é muita diferença, né? O patrocínio anterior eram só 22 milhões de reais por ano. Quem é que está mais perto da realidade? Será que era o patrocinador anterior que pagava pouco? Será que é o patrocinador agora que está pagando fora do padrão, fora do mercado? Se você me perguntar, o que você acha que está mais próximo do valor real da camisa do Corinthians? Um patrocínio de 22 milhões por ano ou um de 120? Eu vou responder tranquilamente que é o de 120. Tranquilamente.
Não estamos falando de uma marca qualquer, gente. Nós estamos falando de um clube que arrasta multidões, de um clube que geralmente figura entre as maiores audiências do futebol, seja na TV aberta, seja na TV fechada, seja qual for a mídia, um clube que botou 100 mil pessoas para acompanhar a coletiva do Augusto Melo nesse domingo. Tinham milhares de pessoas acompanhando a coletiva nesse domingo. O Corinthians é um clube de muita força midiática, de muita presença em todas as regiões do Brasil, em todas as camadas sociais, em todas as regiões aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, a presença da torcida do Corinthians, ela é uma coisa massacrante, uma coisa gigantesca. Então eu te digo, eu acho que o valor de agora está muito mais próximo, compatível com o que é o Corinthians, com o que vale o Corinthians, do que os valores anteriores. E aí a gente vai entender, a gestão anterior não conseguiu chegar nem próximo do contrato que foi firmado agora, por qual motivo? Incompetência? Desespero? Porque às vezes você está numa situação de penúria, as suas contas não estão bem administradas, sua dívida está explodindo, e você vai negociar com alguém que na outra ponta da mesa sabe do teu desespero e joga com isso. E aí você acaba aceitando um valor menor do que você pretendia, menor do que você vale, justamente porque você quer botar a mão em qualquer dinheiro naquele momento. Pode ser isso. Isso pode explicar porque o Corinthians conseguiu bem menos em patrocínios, num grupo que ficou 16 anos no cargo. O Augusto Melo chegou ontem. Ah, Jorge, então você já está enebriado pelo canto do Augusto Melo, o canto da sereia. Cara, eu não tô nada, eu tô observando o que a gestão diz. Fiz um vídeo essa semana dizendo, quando o Augusto Melo vai lá e fala em Gabigol, ele tá plantando uma esperança na torcida de algo que é irreal. E logo depois o Corinthians saiu dessa negociação. Eu não disse em nenhum momento que o Corinthians só conseguiria o Gabigol pelo pagamento da multa, igual algumas pessoas vieram comentar, tanto que eu cito do vídeo, gente. O Corinthians pode tentar compor com o Flamengo, metade da multa, um valor menor do que a multa, mas ainda assim ele vai ter fôlego financeiro para isso? Pelo visto não teve. E aqui isso foi dito. Aqui, esse canal observou como no debate, na campanha eleitoral, quando você tinha os dois candidatos, o Augusto Melo e o André Negão, havia uma pobreza de exposição de ideias assustadora, aterradora. Você não conseguia extrair nada dos dois candidatos no debate. Me parece que ganhou, olhando os debates, ganhou o menos pior. E essas críticas, essas pontuações foram feitas aqui. Agora, quando no 7º dia de gestão, ou 6º dia de gestão, o cara anuncia o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai tacar pedra? A gente vai deixar de elogiar? A gente vai deixar de reconhecer o mérito e deixar de pontuar que é algo, sim, histórico para o futebol brasileiro? Claro que não. Eu não tenho compromisso com A nem com B. Eu não tenho compromisso com candidato tal, com oposição, com situação. Eu não tenho compromisso em meter o pau o tempo todo e elogiar o tempo todo. Eu tenho compromisso com o que eu vejo. Só isso. O que eu vejo é que, nesse momento, o Corinthians fecha por um valor maravilhoso um patrocínio de camisa que pode mudar o patamar do clube. Nós estamos falando de uma diretoria que acabou de assumir falando de um rombo de curto prazo de 100 milhões de reais no primeiro mês. E ela já consegue um único contrato de patrocínio, podem vir outros, na casa de 120 milhões de reais por ano. Um clube que é uma força arrecadadora e que já começa uma nova gestão arrecadando nesses montes. Então, sim, isso aqui, se nós tivermos a concretização disso, se as garantias dadas pela empresa, porque depois do que aconteceu com a Taunza, né, que foi parar até na justiça, o corintiano está desconfiado. Falou, a Taunza chegou para pagar, uma empresa do ramo agrícola, para quem não lembra, chegou para pagar integralmente os vencimentos do Paulinho, para fazer outros investimentos, deu calote do clube. Mas o Augusto Melo, hoje, nessa coletiva, destacou algo que é importante, que a gente precisa guardar, uma informação que a gente precisa guardar. Ele disse o seguinte: lá atrás, na época da Taunza, o jurídico do Corinthians não recomendou a assinatura do contrato e mesmo assim ele foi assinado pela gestão do Ilho. Dessa vez, segundo o Augusto Melo, o contrato com a VaiDebet tem o ok, a sinalização positiva do departamento jurídico do Corinthians. Isso é importante. O presidente afirmou que as garantias foram dadas pela empresa do cumprimento do contrato. Isso é importante. E essa é uma informação que a gente vai pegar e vai guardar. Se eventualmente o contrato não for cumprido pela empresa, a gente vai no Augusto Melo e vai dizer: presidente, e aí, o jurídico não tinha autorizado, as garantias não tinham sido dadas, o que houve? Aí a cobrança vai ser feita. Agora, ficar cobrando por algo que não aconteceu, o contrato acabou de ser assinado, a marca está estampada, o dono da empresa apareceu, colocou a cara, apareceu no clube,
10 milhões já foram depositados, o valor vai ser pago mensalmente, mais 10 milhões todos os meses, 10 milhões, totalizando 120 no ano. E a gente vai acompanhar. No momento em que isso é anunciado, isso precisa ser celebrado. As preocupações existem, ok, mas isso foi perguntado ao presidente e ele deu a posição do Corinthians na coletiva. Então acompanhemos. Então o que o corintiano nesse momento tem que fazer é celebrar, porque é um dinheiro que, se bem gasto, se bem investido, muda o Corinthians, devolve o Corinthians ao seu patamar. O patamar do Corinthians não é um time que só ganhou um campeonato paulista nos últimos anos e olha lá, não. O patamar do Corinthians não é patamar de time que fica brigando contra rebaixamento, não. O patamar do Corinthians é de força motora do futebol brasileiro. Time de primeira prateleira, time que briga por tudo. Esse é o Corinthians. E nesse momento, a gente vê o futebol de São Paulo muito bem posicionado em termos de arrecadação. O Palmeiras nem se fala. Agora, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, talvez tenha um problema depois daquela fala no ano passado, quando ela disse: me mostrem o contrato que a camisa do Corinthians vale 130, que eu pago 130 aqui, no Palmeiras, com a Crefisa. Acho que a presidente pode ter um problema, né? Mas ela também pode usar como escapada, né, o fato de dizer, não, eu quero ver o contrato, eu disse que tinha que ter o contrato em mãos. Óbvio que ela não vai ter o contrato entre o Corinthians e a Vadibet nas mãos, isso é confidencial, isso não vai ser mostrado para a presidente, ela pode se defender com isso, mas vai ser cobrada, já está sendo. No ambiente digital palmeirense a gente já vê. De qualquer forma, é um clube que arrecada próximo dos 100 milhões de reais por ano, com patrocínio de camisa, fora todas as premiações que levou pelos títulos, pelas conquistas, pela competência gigante dentro de campo nos últimos anos. O Palmeiras hoje está posicionado como a principal força do futebol brasileiro. O Corinthians, com esse patrocínio, ele tem como missão tirar o Palmeiras desse posto. Esse posto hoje é do Palmeiras. O Corinthians tenta chegar lá. O São Paulo, que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, voltando a uma rotina de títulos, é o que o torcedor espera, acabou de fechar um contrato de naming rights do estádio que vai dar a ele 30 milhões de reais por ano. Só para você ter uma ideia, verdade que o contrato do São Paulo é de 3 anos, o da Neoquímica com o Corinthians é de 20, mas o São Paulo vai arrecadar por ano o dobro do que o Corinthians arrecada numa média por ano com a Neoquímica. Dá 15 milhões por ano, o do São Paulo vai dar 30 nesse ano. Só que o do São Paulo é de uma duração menor. De qualquer forma, é um ótimo resultado. É uma venda de um ativo, que é o nome do estádio, o name right, que ainda não tinha sido explorada por gestões anteriores. E finalmente o São Paulo dá espaço. Então, tirando o Santos, que hoje está numa Série B, está numa reconstrução, e a gente tem muitas dúvidas sobre o futuro do Santos, o que vai ser do Santos, se o Santos vai conseguir ser resgatado um dia. Me parece que apenas com investimento externo isso vai acontecer, apenas com capital de fora, com as próprias arrecadações, com as próprias forças, eu acho muito difícil, mas os 3 da capital têm situações bem diferentes, até porque tem tamanhos de torcida diferentes, eles estão numa outra realidade. Então é difícil você comparar os 3 ao Santos nesse aspecto mercadológico. Os 3 estão muito bem posicionados. Agora o Corinthians tentando estancar o crescimento da dívida, continuar arrecadando mais, continuar com superávit e abater o que está devendo, principalmente essas dívidas de curto prazo, e principalmente fechar a questão da caixa. Porque se o Corinthians fecha um patrocínio como o que acabou de fechar, consegue outras fontes de receita, outros eventuais patrocínios, e resolve a questão da caixa e entra num acordo bom para as duas partes com a Caixa Econômica pela Neoquímica Arena, meu amigo, o Corinthians volta para os trilhos. O Corinthians volta a ser aquilo que a gente se acostumou a ver. Porque poucos clubes arrecadam tanto quanto o Corinthians dentro do futebol brasileiro. A prova está no contrato que acabou de ser celebrado. E sobre a empresa, eu vejo muita incerteza, muitas dúvidas sobre esse mercado, né, esse ramo de apostas esportivas. É importante lembrar 2 coisas. As apostas esportivas foram legalizadas no Brasil na virada do ano. A Câmara dos Deputados votou favoravelmente pela legalização, e a legalização ela traz recursos aos cofres públicos, porque uma vez legalizadas, uma vez sediadas no Brasil com CNPJ, se adequando às leis do país, essas casas passam a recolher impostos dentro do Brasil. Então, essas casas estão legalizadas, estão operando dentro da lei a partir de agora, desde a virada, desde o finalzinho de dezembro, certo? E a segunda coisa, como é um mercado altamente lucrativo, pelo que a gente vê, cada dia surgem novos players, né? Então, as pessoas, eu de fato não sei quanto tempo existe no mercado essa empresa, há quanto tempo ela foi aberta, há quanto tempo ela opera, mas essa é uma realidade
que está presente nesse mercado de apostas esportivas. Novas empresas, novos players vão surgindo a todo tempo, porque houve um boom. Houve um boom e eu acho que com o tempo essa coisa se acomoda. O próprio mercado vai organizando e regulando aquelas que vão conseguir operar por mais tempo, aquelas que vão conseguir operar com um público muito grande, vão conseguir ter receitas muito altas e aquelas que não vão resistir à concorrência, aquelas que vão ter mais retorno das ações de marketing que fazem. É um grande investimento em marketing, em influenciadores, em divulgação. Algumas vão obter o retorno disso e vão continuar fortes no mercado. Outras não vão e vão naturalmente diminuir, vão operar num tamanho menor ou vão se juntar, se unir a outras casas maiores. Um movimento que pode acontecer em qualquer segmento. É como eu observo. Vamos ficar atentos, óbvio. Se, como o Corinthians já tem experiência de coisas que não deram certo, tem algum nível, algum número de torcedores mais céticos e tal, mas eu acho que num primeiro momento é sim para se comemorar muito. É um dinheiro muito bem-vindo e que está de acordo com o que vale o Corinthians. O Corinthians precisa ser tratado dessa forma, valendo o que vale, sendo pago por ele o que ele realmente vale. Não por pichincha, não por promoção. A camisa do Corinthians não é para fazer promoção, não é pichincha, não é xepa, é a camisa do Corinthians. Parabéns à nova gestão e ao torcedor do Corinthians que vislumbra coisas maiores. E acho que a partir de agora, sim, dá para pensar em coisas um pouco maiores do que se imaginava quando houve a virada do ano e a saída da gestão anterior para a entrada de um novo presidente que ainda não tinha ações e tinha um discurso muito irregular, um discurso muito pouco convincente, mas mostrou, ao invés de discurso, mostrou ação com um contrato que, se cumprido, será gigantesco para o Corinthians, será um marco na história do Corinthians e do nosso futebol também. O que você pensa a respeito? Você, principalmente corintiano, tá otimista? Tá no meio do caminho? Eu tô no meio do caminho mais por otimismo, claro. Ou você acha que as coisas não são tão boas assim? Quero te ouvir. Deixa nos comentários do vídeo aí. Um bom domingo para todo mundo. Like se você ficou até o final. Desculpa se eu atrasei o seu almoço, mas eu tinha que esperar a coletiva do presidente do Timão. Juízo, pega esse vídeo aqui, o link, compartilha nos grupos corintianos. Joga nos grupos corintianos aí pra galera debater, pra galera ver a nossa análise aqui. Tá bom? Juízo, tchau!